Hello everybody, aqui é o Rafael, professor de inglês de vocês. Nesse vídeo eu vou explicar as atividades da semana 2 de língua inglesa do terceiro ano do ensino médio do PET volume 2. O tema dessa semana, um dos temas continua sendo a compreensão escrita, a leitura em língua inglesa, porque como eu já disse para vocês, é um tema que não dá para ser tratado somente em uma aula, tem cursos inteiros dedicados a isso. Além dele, nós também vamos ter o tema conhecimento léxico sistêmico e aspectos léxicos sistêmicos relacionados ao vocabulário. Aqui vocês têm o detalhamento das habilidades e vocês podem ler com mais calma em casa. Não vou focar nelas não para a gente não prolongar muito o vídeo. Na página 166 já começam as atividades. E ainda está falando sobre meios de comunicação, formas de entretenimento, tecnologia. E temos uma imagem aqui. Então analisem bem essa imagem, a situação que está acontecendo nela, os elementos que estão presentes nela. Tem pessoa? Tem. Como que ele está se sentindo? Observem as expressões faciais. Tudo isso vai trazer muitas informações para vocês e vai ajudar vocês a compreenderem melhor o texto escrito. Observem também o texto escrito, é um texto pequeno, porque faz parte da própria estrutura desse tipo textual. E temos muitos cognatos aqui, ó, technological, overdoses, minutes, quiet. Então, analisem essas palavras, associem essas palavras à imagem e vejam qual é a relação que tem. E como o próprio PET orienta, vocês podem também utilizar os recursos que vocês têm disponíveis aí na casa de vocês. Então vocês podem procurar as palavras que vocês não souberem no dicionário para que vocês tenham muito mais detalhes do que esse texto, da mensagem desse texto. E aí a primeira pergunta, que tipo de texto é esse? Analisem bem. Isso aqui é um texto, embora tenha imagem, é um texto também. Então isso é o que? É uma propaganda? É um cardápio? É um e-mail? É um meme? Que tipo de texto é esse? Em quais meios de comunicação esse tipo de texto geralmente é encontrado? Então, com o conhecimento de vocês, onde vocês costumam ver esse tipo de texto? Ou onde esse texto costuma ser comumente encontrado? Em televisão, rádio, internet? Qual o tema central desse texto? Esse tipo de texto, pessoal, costuma fazer críticas sociais e abordar temas atuais. Então, está falando sobre o quê? Sobre política, sobre natureza, sobre religião. Qual o tema central desse texto? Basta vocês analisarem as imagens e, consequentemente, também o texto escrito. De acordo com o texto, qual é a relação entre o homem e a máquina? Então, agora que vocês já têm a compreensão do texto e já sabem a mensagem que ele quis passar, observem também a imagem e vejam qual que é a relação entre o homem e a máquina. É uma relação boa, ruim? E por quê? O que fez vocês chegarem a essa conclusão? Questão 5. Para os fins a que esse texto se propõe, as informações não verbais, imagens, ajudam a compreender as informações verbais? Justifique sua resposta. O propósito desse texto, pessoal, ele tem imagem e texto justamente para isso, porque a imagem vai complementar o texto escrito. Então, essas imagens ajudaram vocês a entenderem melhor o que o texto escrito está dizendo? Ajudou ou não ajudou? E por quê? Por que não? Justifiquem a resposta de vocês. Agora, na 6 é uma questão pessoal. Vocês já sabem qual é o tema do texto, já fizeram isso nas questões anteriores, já tem bastante informação sobre o texto. Agora vocês devem falar sobre um pouco sobre a realidade de vocês com relação a esse tema aqui. Como que é, quais são as experiências de vocês com relação a esse tema abordado no texto? Agora, pessoal, para vocês fazerem as próximas atividades, nas próximas 3 páginas, é necessário que vocês tenham um conhecimento de 3 tempos verbais em inglês. Vocês já estudaram eles,
mas vale a pena reforçar porque às vezes não ficou muito claro, a gente esquece. Então eu vou revisar aqui para vocês esses 3 tempos verbais do inglês: o presente simples, o passado simples e o imperativo. Eu vou falar o uso, a estrutura e dar exemplos para vocês. Então, presente simples, a gente usa ele para falar sobre ações rotineiras, hábitos, sentimentos, desejos, vontades e fatos no presente. Já o passado simples a gente usa para falar sobre ideias ou ações que começaram e acabaram no passado. E o imperativo a gente usa para dar ordens, avisos, conselhos, comandos, instruções. E quando a gente usa please, a gente usa também o imperativo para fazer pedidos. A estrutura do presente simples é sujeito I, you, she, he, it, we, they, mais o verbo work, study, live. O verbo pode estar tanto na forma base, ou seja, sem modificações, ou acrescido de s, se for he, she, it. Tem algumas exceções, mas não vou focar nelas, porque não são importantes para esse caso. Mais um complemento. O passado simples, pessoal, é sujeito I, you, she, he, it, we, they, mais verbo no passado. O verbo no passado, geralmente, a maioria deles vai terminar em ed, porque a maioria deles são regulares. Então, verbos regulares no passado, eles terminam em ed. Mais um complemento. Já o imperativo, ele tem uma estrutura interessante. Ele não tem sujeito, não tem I, you, he, she, he, it, we, they. É simplesmente o verbo na forma base, ou seja, sem modificação, mais um complemento. Agora exemplos aqui no presente simples. I work in a school. Isso é um fato. Eu trabalho numa escola. I work in a school. Então, para I, you, we e they, a gente usa essa forma sem S. Para she, he, it, a gente tem que acrescentar S no final do verbo. Então, my sister, she works in a laboratory. Agora, no passado, vamos usar esse mesmo verbo que é work, trabalhar. I worked in a snack bar when I was 16. Então, isso aqui é um fato que aconteceu no passado. Ele começou no passado e acabou no passado. Eu não tenho mais 16 anos de idade, mas quando eu tinha, eu trabalhei numa lanchonete. E o imperativo, work hard. Tá dando uma ordem, um conselho, um aviso, então trabalhe duro. Agora vamos usar outro verbo, love, que é amar ou adorar. I love coffee, you love coffee, we love coffee, they love coffee. Agora se for she, he ou it, a gente tem que acrescentar o S. My brother, he loves soccer. Isso no presente, ok? Forma afirmativa. No passado, é interessante que é a mesma forma para todas as pessoas. Então, my cousin, he loved the backyardigans. Então, novamente, love também é um verbo regular e por isso ele termina em ed, ok? E no imperativo, love yourself. Um conselho, ame-se. Então, aqui estão as explicações dos usos desses 3 tempos verbais e a estrutura. Vocês vão precisar dessas explicações para fazer os próximos exercícios. Para vocês praticarem um pouco, pessoal, eu trouxe aqui alguns memes e eu sugiro que vocês façam o seguinte. Eu vou ler o que está escrito no meme e perguntar se é presente, passado ou imperativo. Aí pausem o vídeo para vocês decidirem e depois despausem para verificar se vocês acertaram ou não. Então aqui a gente tem a Regina George falando Stop trying to make flossing happen. It's not going to happen. Essa frase dela, pessoal, é presente, passado ou imperativo? Imperativo. Por quê? Ela está dando uma ordem, né? Para quem viu o filme sabe que ela é uma menina popular, ela tem o grupinho dela e então ela dá ordens para as pessoas. Então ela diz o seguinte: para de fazer. No filme ela diz outra coisa, mas aqui para de tentar fazer o hábito de usar fio dental acontecer. Não vai acontecer. Então é uma ordem que ela está dando. I hated everyone before it was mainstream.
Então analisem a estrutura dessas frases e me digam, é presente, passado ou imperativo? Passado, olha aqui o verbo hate no passado, ed, terminando em ed. I hated everyone before it was mainstream. Então ela já odiava todo mundo, uma coisa que começou no passado, antes disso ser tendência, né, modinha. Agora, esse senhor segurando o picolé. Eat a popsicle now. Isso é presente, passado ou imperativo? Imperativo, ele está dando uma ordem. Coma um picolé agora. Agora a gente tem um menininho chorando e falando o seguinte: I want to pass my English exam. Isso é presente, passado ou imperativo? Presente, é um desejo que ele tem no momento. Ele quer passar na prova de inglês. Agora a gente tem esse cara inteligente, né? Tá fazendo um sinal apontando para a cabeça. I understand the difference between present perfect and simple past. And do you? 10.b. Isso que ele está falando é presente, passado ou imperativo? Presente, ele sabe, ele entende a diferença entre o present perfect e o simple past. É um fato no presente. I looked at your website, it was awful. Presente, passado ou imperativo? Passado. Então o gatinho viu o site da pessoa e disse que o site era horrível. Ok? Isso foi algo que aconteceu no passado e acabou no passado. I got this tattoo for my love of coffee, and this one is because it's ironic. Então, ele tem essas tatuagens. Isso aí já ajuda a gente a ver uma coisa. Essas tatuagens estão prontas ou não? Logo, isso é presente, passado ou imperativo? Passado, ele já tem essas tatuagens feitas, já terminaram. E o motivo pelo qual ele diz, ele teve essas tatuagens, olha, eu fiz essa tatuagem pelo meu amor ao café, e essa porque é irônica. Agora, steal candy from children. Isso é presente, passado ou imperativo? Observem bem a estrutura. Imperativo, não tem sujeito, está falando o seguinte: roube doces de crianças. Não façam isso, pessoal. Então ele está dando uma ordem. Esse aqui é um meme muito famoso, talvez vocês não conhecem, mas sugiro que vocês procurem, porque é bem interessante. Esse ficou muito famoso em 2007, 2008, por aí. Leave Britney alone. Isso é presente, passado ou imperativo? Imperativo, ele está fazendo um pedido. Ele não usou please, mas está fazendo um pedido ou dando uma ordem. Deixa a Britney em paz. I love grammar. It makes people cry. Aquele gatinho de novo. Isso é presente, passado ou imperativo? Presente, ele diz que ele ama gramática e faz as pessoas, porque a gramática faz as pessoas chorarem. Então é um desejo, um sentimento do gatinho. Ele ama gramática. Agora esse outro aqui. Put me down. Presente, passado ou imperativo? Imperativo, ele está dando uma ordem para esse humano que está segurando ele para colocar ele no chão. Agora a gente tem um GIF. Aí ele, I was very happy. Presente, passado ou imperativo? Passado, ele diz que ele estava muito feliz, ou era muito feliz. Bom, aí o primeiro exercício sobre esses tempos verbais, pessoal. Aqui ainda vai levar em consideração essa imagem, esse texto aqui que vocês estudaram, né, já na primeira página das atividades dessa semana. E fala o seguinte: considerando a oração leave me alone, que está aqui, ó, em qual tempo verbal está conjugado o verbo to live? Então analisem a estrutura, pessoal, do verbo leave, comparem ele com a estrutura do presente simples, do passado simples e do imperativo. E aí decidam. Leave me alone, esse verbo leave, ele está conjugado no presente simples, passado simples ou imperativo. E por quê? Aí vocês podem explicar, porque eu tive que colocar S nele, porque eu tive que colocar ED, ou então porque não tem sujeito. Na 2, em quais situações esse tempo verbal deve ser usado?
Se for preciso, faça um estudo no seu livro didático, na internet ou no caderno. Eu fiz uma explicação bem superficial, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo e porque eu tento simplificar ao máximo para vocês essas explicações. Mas se vocês precisarem de mais detalhes, vocês podem me procurar ou então procurar explicações sobre esses tempos verbais na internet ou em alguma outra fonte que vocês quiserem. Então agora vocês vão focar no uso. Em qual situação esse tempo verbal, leave me alone, é usado? Para falar sobre ações rotineiras, hábitos, sentimentos, ações ou ideias que começaram e acabaram no passado, para dar ordens, avisos, por exemplo. Qual é a estrutura desse tempo verbal? Aí vocês vão dizer se tem que usar sujeito mais verbo, ou sujeito mais verbo no passado, ou se é só verbo mais complemento. Analisem bem, comparem. Bom, agora, pessoal, está pedindo para colocar a oração na forma negativa. Agora eu vou explicar como é feita a forma negativa desses três tempos verbais. Muitos alunos me perguntam para que raios servem verbos auxiliares no inglês, né? Porque no português a gente não tem isso. É o seguinte, em português, como que a gente faz a forma negativa das frases? A gente simplesmente acrescenta não antes daquelas milhares de conjugações que tem os verbos em português, né? Em inglês não é simplesmente acrescentar não, colocar not. Vocês têm que usar o verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar, ele auxilia, ele ajuda a formação da forma negativa dos tempos verbais, ok? É o not, mas a gente usa na forma contraída, reduzida. Então, no presente simples é don't para I, you, we, they e doesn't para she, he, it, ok? Aí o verbo vai permanecer na forma base, ou seja, sem modificações. Então, por exemplo, I don't like fish, you don't like sushi, we don't like chocolate, por exemplo. She doesn't work in an office, he doesn't work in a school. Então, para she, he, it, doesn't, e para I, you, we, they, don't. O que seria esse don't e esse doesn't? É do not ou does not, mas na língua falada, a gente usa a gente tenta simplificar ao máximo, então a gente usa essa forma contraída, a gente não fala I do not like fish, she does not work in an office. Não está errado, só não é comum, a gente usa a forma contraída. No passado a mesma coisa, a gente utiliza essas contrações. I didn't sleep well last night. He didn't study for his test. O passado é bem interessante, pessoal, porque o verbo auxiliar, ou seja, o que vai ajudar a fazer a forma negativa, é o did, para todas as pessoas, para I, you, we, she, he, it, they. E aí o verbo permanece na forma base, ou seja, sem modificações. Então, seria did not, mas na língua falada é muito mais comum a gente abreviar isso, falar didn't. No imperativo, pessoal, é o don't para todas as pessoas, até porque não são muitas, né? E até trouxe aqui dois trechos daquela música Don't Start Now, da Dua Lipa. Don't show up, don't come out. Tradução. I don't like fish, eu não gosto de peixe. She doesn't work in an office, ela não trabalha no escritório. I didn't sleep well last night, eu não dormi bem na noite passada. E he didn't study for his test, ele não estudou para a prova. Don't show up, não apareça. Don't come out, não saia. Agora que vocês já sabem como é formada a forma negativa do presente simples, do passado simples, do imperativo, coloquem essa frase na forma negativa. E agora, pessoal, quer saber em qual tempo está conjugado o verbo to be, né? Porque ele aparece aqui, don't be afraid to dream. Então agora eu vou mostrar para vocês finalmente o verbo to be apareceu, né? Todo mundo fala que só estuda ele, mas é porque ele tem uma estrutura diferente dos demais verbos em inglês, por isso que às vezes é repetitivo. Bom, no presente simples, pessoal, ele tem três formas, que é am, are, is, ou amareis. Lembrem-se dessa frase, dessa palavra, amareis. I am, you are, she, he, it, is. We are, they are. Mais complemento. No passado, pessoal, é sujeito I, you, she, he, it, we, they, mais was ou were.
I, she, he, it was, you, we, they, were. No imperativo é só be mais complemento. Bom, há algumas frases aqui, alguns exemplos no presente simples. I am a teacher. You are young. English is great. Olha o amareis aqui. Então, esse é o verbo to be. No presente simples, ele é conjugado. Ele tem essas três formas. Ele não vai aparecer be. No passado simples, ele também é conjugado. I was a good student. My parents were strict. Então, no passado, ele é conjugado também. Tem duas formas. Was para I, she, he, it. E were para you, we, they. Já o imperativo, ele não é conjugado. Be happy, be nice. E então, pessoal, em qual tempo verbal está conjugado o verbo to be nessa mensagem bela aqui? Don't be afraid to dream. Está no presente, no passado ou no imperativo? Ele apareceu conjugado ou não conjugado? Agora que vocês já sabem o significado do que diz nessa figura, qual a sua opinião em relação a essa bela mensagem? Don't be afraid to dream. Concordam? Discordam? Por quê? Bom, agora voltando àquela charge do começo das atividades, pede o seguinte: considerando a oração da charge I just want a few minutes of peace and quiet, em qual tempo verbal está conjugado o verbo to want? Então analisem aqui essa frase, comparem com a estrutura desses três tempos verbais e decidam. Está no presente simples, passado simples ou no imperativo? Justifique sua escolha. Por quê? E agora que vocês já determinaram qual tempo verbal está a frase I just want a few minutes of peace and quiet, em quais situações esse tempo verbal deve ser usado? Aí vocês vão focar no tempo verbal que ele está, no qual ele é, no tempo verbal apropriado dessa frase I just want a few minutes of peace and quiet, e dizer em qual situação esse tempo verbal deve ser usado. Novamente, se tiver insuficiente essas explicações que eu fiz aqui, pessoal, vocês podem me pedir mais explicações, ou então procurar na internet ou em outras fontes aí, onde vocês preferirem. Qual a estrutura desse tempo verbal? Aqui também, nesse esqueminha que eu fiz, tem as estruturas desses três tempos verbais. Agora está pedindo para vocês colocarem essa frase, ou essa oração, I just want a few minutes of peace and quiet, na forma negativa. Que novamente esse esqueminha explicando a forma negativa do presente, do passado e do imperativo. Então agora que vocês já sabem a qual tempo verbal essa frase pertence, coloquem na forma negativa, colocando don't ou doesn't, didn't ou don't sem sujeito, na forma que for mais conveniente. Na 12 nós temos uma outra bela mensagem, all we need is love, e quer que vocês digam o que significa. Vocês podem tanto traduzir literalmente, quanto explicar com as próprias palavras de vocês. Bom, por último, pessoal, está pedindo o seguinte: em qual tempo está conjugado o verbo to need? Analisem novamente essa estrutura. Está no presente simples, no passado simples ou no imperativo? E aí pede para vocês fazerem o seguinte: como ficaria a frase se substituíssemos o pronome we por she? Então, nesse esqueminha aqui, eu coloquei agora só o verbo need. No presente, se for I, you, we, they, ele permanece need. E para transformar para she, he ou it, a gente coloca um S. Já no passado simples, olha que interessante, é a mesma conjugação para todas as pessoas. I needed, you needed, she needed, everybody needed. E no imperativo, need. É só uma forma, ok? Então são todas essas atividades para a semana 2 do PET, do terceiro ano. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem ou pelas redes sociais, ou pelo Google Classroom, ou por e-mail, porque meu aplicativo Conexão Escola nunca funcionou, mas não fiquem com dúvidas, ok? Thank you so much for watching. Until next time.